Oi, oi, gente! Eu sou Sofia William, atriz e produtora do grupo Agridoce, e estou aqui para mais um Conversando Pitangas, que é o nosso projeto de lives, né, em parceria com o SESC pelo projeto Cultura em Rede. E hoje a nossa conversa será sobre censura e representatividade trans, porque eu quero ver, querida, o parquinho pegar fogo, chegar até as cinzas, quero ver o pó. E eu teria a honra de bater um papo com a minha amiga, porque agora eu posso chamar assim, a atriz, diretora, dramaturga, cadê? Dramaturga, transpóloga, graduada em Ciências Sociais, fundadora do Monarte, Movimento Nacional de Artes Trans, do Coletivo Ti e do Manifesto de Representatividade Trans. A minha querida amiga Renata Carvalho, que também é a nossa madrinha do Janeiro Sem Censura. A Renata começa sua trajetória nos anos 90, quando se destaca na cena artística de Santos, em São Paulo. Mas é em 2017 que a atriz ganha as manchetes ao ser censurada pela Justiça de Jundiaí e em Salvador por sua peça O Evangelho segundo Jesus, a Rainha do Céu, que é uma adaptação da obra da britânica John Clifford, na qual apresenta o Calvário de um Jesus Cristo cujo crime mor foi ter nascido uma mulher trans. Seja bem-vinda, Renata. Tô aguardando a Renata entrar. Oi, maravilhosa! Tudo bom, meu anjo? Estou bem, você, Sofia? Também tô bem. Prazer. Agora, hoje, estamos nos conhecendo aqui, ó, quase pessoalmente. Sim. Dá um olá a todos que estão aí nos assistindo. Um bom Uhum. olá a todos de Pernambuco. Essa minha relação, como é que eu posso dizer, abusiva que eu tenho com esse estado. Essa relação de amor abusivo. Ai, amor. Então, Eu eu tô aqui comecei a te apresentar. com a camiseta que foi feita em Garanhuns, em Pernambuco, quando eu fui censurada lá. Deus me Maravilhosa! Porque rolou uma campanha lá que Deus me fez mulher, Deus me fez homem. Aí as pessoas fizeram camiseta, Deus me fez travesti, Deus me fez sapatão, Deus me fez não sei o quê. E aí eu ganhei a camiseta Deus me fez travesti. Para quem acredita em Deus, se ele existe, ele me fez travesti, sim. Sim, nos fez, sim, querida. Aí só para lembrar, porque eu falei no início que a censura tinha começado em Jundiaí, depois foi Salvador, aí depois Garanhuns e aqui em Recife em 2008, que é quando a gente nasce também com Janeiro Sem Censura, não é isso? Tem o Rio de Janeiro aí no meio. É Jundiaí, Salvador, Rio de Janeiro, Garanhuns e Recife. Duas, Pernambuco tá ganhando com duas. Meu Deus do céu, eu tô nesse estado, mulher. Meu Deus. Então, amor, eu te apresentei, e aí eu queria agora que você falasse por si, porque nada melhor do que você falando por você mesma, apresentando o seu currículo, sua carreira, e me dizendo, mulher, por que artes cênicas, por que o teatro, como foi que tu começou nesse teatro, o que foi que te chamou para isso? Eu sempre gostei de teatro, eu imitava. Na escola eu fazia meio a diretora da turma, eu inventava, criava histórias e dirigia. E aí em 95, 96 eu vi um anúncio no Diário Oficial de Santos para iniciação teatral. E ali eu comecei e nunca mais parei. Assim, eu fui mordida pelo bichinho da arte. E aí, a minha carreira vem sendo construída disso. Eu sou atriz, diretora, dramaturga, sou transpóloga, eu pesquiso o corpo trans desde 2007, quando eu me torno agente de prevenção voluntária de ISTs, hepatite,
HIV/AIDS, tuberculose. Eu fico nesse trabalho voluntário por 11 anos. Então, eu começo a estudar os corpos trans, primeiramente numa questão mais de saúde, então voltada para psiquiatria, psicologia, ISTs, mais voltada ligada ao meu trabalho voluntário como agente de prevenção. Mas aí eu também comecei a participar Eu sempre fui muito política, então a minha chefe começou eu participar de congresso. Então, eu fui no primeiro Congresso Nacional, que na época era GLBT, né, quando o Lula foi presidente. Aí eu conheci a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E aí eu participei de alguns Enclides, que é o Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais. Participei de encontros regionais da ANTRA. E comecei a aprofundar mais o meu estudo sobre a corporeidade trans. E em 2007 também, quando eu me torno agente de prevenção, é o ano do meu percebimento travesti. E quando eu transiciono, e eu estava no teatro já, né? O meu percebimento travesti acontece no teatro. Eu começo como ator, e mesmo quando eu ganhando prêmios e sendo indicado a prêmios na época que existia ainda muitos festivais que me premiavam, né? A minha feminilidade fora dos palcos foi me tirando dentro dos palcos. Que eu não podia ser feminina sendo um ator. E aí eu me torno diretor de teatro em 2002 e fico na direção de teatro até 2012. Então eu fico 10 anos como diretor, 5 anos como... Eu transiciono, então eu fico entre diretora e vou como diretora, mas também trabalhei como produtora, sou maquiadora teatral, dei aula de maquiagem, porque como me expulsavam do palco, então eu tentava ir para esses espaços de criação, que foi o que me salva hoje. Hoje, eu podendo sendo uma artista criadora, criando obras, escrevendo, mudando narrativas, eu posso... eu criei espaços para corpos, para mim, né, no começo, e agora para Uhum. corpos como o meu no teatro, que eu não encontrava, né? Nesses 23 anos aí de teatro, eu não encontrava corpos trans nos bastidores, nas coxias, né? Aí eu passo uma próxima. é, Queria pedir, sei que é tão cansativo pra gente, amiga, mas vamos fazer isso pela última vez? Bora fazer essa promessa? Ok. A gente, a gente vai explicar pela última vez qual a diferença de nós, pessoas trans e travestis, para o transformismo cênico, ou seja, o transfake, que a gente ainda continua vendo no teatro, no cinema, e etc. E por que esse transfake é tão nocivo para nossas vidas. Olha, é importante também que as pessoas que querem ampliar um pouco esse discurso, que assistam um documentário Revelação, que fala sobre esse tema, que traz artistas trans de Hollywood falando sobre esse tema, mas que assuntos que estão sendo debatidos naquele filme, nós como movimento, vemos falando desde 2017, quando fundamos o Monarte, que agora está em transição. É a Monarte, é a Movimenta Nacional de Artistas Trans. Nós estamos nesse processo de coletividade. Convidamos a todos os artistas trans a estar lá, inclusive você. Estarei, sim. Para a gente estar pensando mesmo essa nova forma de fazer arte. Tem algumas coisas aí, a representatividade, a questão do nosso corpo estar presente. O nosso corpo, por que o nosso corpo não está presente? Porque ele causa desconforto nos espaços. Ele não é natural. Então, a representatividade ela precisa e sempre será coletiva. Eu não posso me conformar com a singularidade. Se a gente se formar com a singularidade, com a travesti única, só a Renata, quem vai ocupar o lugar da Rogéria da vez, nós vamos continuar nesse corpo exotificado. Então, nós precisamos ocupar com as nossas presenças em várias dentro do teatro para que realmente ele possa mudar. Tem a coisa que o nosso corpo não é humano. Então, nós não somos capazes de humanizar uma personagem. Então, vamos chamar um artista cis. Por mais que as personagens trans sejam cheias de aptidões, nós, artistas trans, não temos aptidões e nem talento suficiente para interpretá-las. Então, sim, chamam um. Mas existe uma coisa que, para nós, só para nós chegarmos, para sermos chamadas, precisa derrubar toda uma construção social, midiática, carnavalesca, que permeia o imagético do senso comum em cima do nosso corpo, que barra a nossa entrada. Então, é um corpo masculinizado devido ao transfake. O transfake corrobora com isso. O filme Revelação traz uma coisa muito interessante, que ele coloca que 80% das pessoas trans
dos americanos não conhecem pessoas trans, nunca falaram com pessoas trans. E elas perguntam assim no filme: então quem contou a nossa história? E aí mostra que é a mídia e a arte. E nós do Monarte já falávamos isso, né? Tem um livro chamado Travestis e Prisões, muito interessante, do Guilherme Gomes Ferreira, que ele diz que nós conhecemos as travestis recortadas por cima, em cima de ônibus, passando de bicicleta, de moto, de carro. E é nessa fração de segundo que nós criamos todo esse imagético só pelaquilo que nós vê, que nós estamos vendo. Mas quem ajudou a construir esse imagético? A mídia e a arte. Então, nós precisamos ter um entendimento que nós, que somos artistas em 2020, que nós somos responsáveis por marcar determinados corpos. Então, nós precisamos também ser responsáveis pela desmarcação desses corpos. Então, estou falando de corpos negros, corpos gordos, corpos eficientes, positivos, trans, periféricos. Esses corpos fora da norma, fora desse corpo universal. Nós precisamos também discutir, falam-se muito da liberdade artística e que o ator não tem sexo. A liberdade artística é quando você está livre ou quando o outro está livre. Porque nós vamos discutir esse corpo neutro que para nós, pessoas trans, não existe. Essa coisa que o ator pode tudo, que ele começa do zero, de uma tela em branco para criar a sua Julieta, a sua personagem, não acontece com a gente. Porque o meu corpo, eu entro no palco travesti. A pessoa negra retinta, ela não deixa de ser negra retinta quando ela entra no palco. Então, isso marca o nosso corpo. A minha Julieta é marcada. Então, a minha arte, o meu corpo entra marcado. E isso, quando eu falo de corpo marcado, eu trago sempre... Eu estrei um filme agora chamado Vento Seco, em Berlinale, em Berlim. E não estreou ainda no Brasil. E muitas reportagens aqui no Brasil tratavam a personagem como sendo trans. Só que no filme nós não falamos de questões trans. Ela não é uma pessoa trans. Ela é casada. Não que uma pessoa trans não possa ser casada, mas no filme ela é casada, faz parte do sindicato. Não se fala de transexualidade. Mas o meu corpo é tão forte que as pessoas se auto-colocam a personagem como uma pessoa cis. Uma pessoa trans, perdão. Então, isso tem uma questão muito forte no nosso corpo. Então, quando a gente fala que o ator pode tudo, sim, o ator pode tudo. Mas qual ator pode tudo? O homem branco, cisgênero, dito heterossexual, porque ele pode criar a partir de qualquer coisa. Como o nosso corpo é marcado, nós não podemos... Eu não posso ter uma Julieta travesti, um Romeu gordo. Porque se espera uma outra coisa desses corpos, né? Porque primeiro também... a interpretar personagens trans alavanca a carreira de qualquer artista. E isso a gente tem exemplo aqui no Brasil e fora dele. Mas, como Pose, inclusive eu vou trazer Pose, por exemplo. Quem quer discutir sobre pessoas trans, que assista a série Pose. Por exemplo, as pessoas que ganham prêmios e são indicadas os maiores prêmios são as pessoas cisgêneras de Pose. A Sim. Blanca, Dominique Jackson, a Índia Mó, nós não somos vistas como artistas porque nós estamos representando a nós mesmos, porque singularizam a nossa existência, não dão pluralidade à nossa existência. Então eu faço uma personagem no Vento Seco que não é trans, mas eu faço uma trans em Jesus, eu faço uma trans no Manifesto Transpofágico, no domínio público eu tento trazer uma pessoa cisgênera, mas as pessoas leem trans porque o meu corpo é marcado, mas eu falo até pro elenco, a personagem é cisgênera, porque ela foi criada por mim, ela é cisgênera. Então, é tão louca essa história, nosso corpo é tão mistificado que um ator cisgênero, uma atriz cisgênera, interpretar o nosso corpo, nos interpretar, é um grande avanço, é um grande desafio, porque nossa vivência é muito estereotipada, é muito criminal. Então, essas narrativas viciadas, esse olhar cisgênero viciado em cima dos nossos corpos, e isso estão na construção dentro da nossa existência na arte. Então, o Revelação aponta, por exemplo, em Traídos pelo Desejo, o vômito, quando uma pessoa se relaciona, aquele vômito desperta vários vômitos até hoje no cinema. De como nossos personagens estão sempre ligados à prostituição, a crime, à violência, porque estão acostumados a essas narrativas viciadas em cima da gente. Isso também foi construído
com legitimação da medicina, do judiciário, da educação, da própria arte, que nós éramos, é um crime, é um punitivismo ser travesti. Por isso que eu sou tão atacada em Pernambuco, porque eu não sou a imagem e semelhança, meu corpo não, nosso corpo não é digno para ser imagem e semelhança, ser tão canonizado, tão puro quanto Jesus. As pessoas nem entenderam a Bíblia, porque ele andaria comigo. Ele iria para a esquina se prostituir comigo. Enfim, tem uma coisa aí, é uma mal interpretação de texto. Existe uma cortina de fumaça em cima também que tentam desmistificar, em cima da representatividade trans. Existe uma outra coisa que falam muito também, e eu sempre repito, e infelizmente, Sofia, não vai ser a última vez que nós vamos repetir. Eu espero que pelo seja daqui, pelo menos eu falo disso só até uns 10 anos só. Eu sonho em fazer uma entrevista em que eu possa contar os 23 anos da minha carreira, o que eu penso sobre arte, sobre estética. Não que nós. Porque também é uma luta estética, mas nós estamos falando de corporidade. E estética, Sim. eu estou falando da estética que vem lá da Grécia, que vem de ética, de estética, de política, que está tudo ligado, né? Então, falam que é guetizar uma artista trans que ela só interprete personagem trans. Aí eu falo, e é limitar, eu falo, como a Fernanda Montenegro é limitada, ela só interpretou personagens cisgêneros, mulheres, a vida inteira. Como é limitado o Antônio Fagundes, que só interpretou personagens de homens cisgêneros heterossexuais. Porque a cisgeneridade se vê plural, mas a transgeneridade não é plural, assim como a negritude não é plural. A Não, gente exatamente. por causa disso, porque a gente exotifica. Enquanto a gente não ocuparmos juntas, a representatividade tem que ser coletiva. Eu não vou naturalizar o meu corpo só com a minha presença. E isso, eu sempre trago um exemplo agora de um galpão muito grande e você entra. E quando eu digo pessoa trans, você pode interseccionalmente, como nos ensina o feminismo negro, tocar para corpo gordo, imigrante, velho, positivo, enfim, troquem aí na sua visão do seu olhar. Eu entro num galpão que tem 1.000 pessoas, só eu sou uma pessoa trans. Eu não vou ser naturalizada naquele espaço. Mas se eu entrar com 100 pessoas trans, o meu corpo vai ser mais facilmente naturalizado. Ele pode ser mais facilmente humanizado. Senão eu vou ser a singular, aquela que vão sempre apontar, a referência. Ó, aquela atrás da travesti ali, aquela travesti ali. E fica como risível, né? Então é um assunto muito mais verticalizado do que só interpretar personagens trans. Nós estamos falando de empregabilidade, nós estamos falando de oportunidade. Quando digo oportunidade, eu estou na arte e falando sobre arte, quer dizer, eu estaria na arte do mesmo jeito. Mas eu só estou da forma que eu estou hoje, porque em 2015 a Jo pediu para a Natália que fosse uma atriz trans para interpretar Jesus aqui no Brasil. Isso me tirou da prostituição compulsória, me tirou de um trabalho que eu havia 7 anos como cabeleireira. Eu não odeio mexer em cabelo. Eu fiquei 7 anos no salão. Morta. Isso possibilitou a minha profissionalização. A minha profissionalização aprofundou a minha pesquisa, que fundou o Monarte, que fundou o Representatividade, de como nós também nós não estamos na permanência na arte. A arte precisa de permanência. A arte é a repetição. O teatro é a arte da repetição. Então, nós precisamos ter espaço para errar, porque as pessoas querem a gente prontas. Elas não querem ter o tempo de nos ensinar. É engraçado que em todos os trabalhos que eu fiz, de televisão, de cinema, de teatro, tem laboratório. Tem uma preparação de elenco, tem um preparador de elenco, mas eles nunca querem preparar a gente. É, E tem essa verdade. coisa de afastar, de ser um corpo sem Deus, um corpo endemoniado, um corpo sem moral, um corpo incrustado de várias histórias. Eu falo isso muito de Jesus, por exemplo. As pessoas não atacavam. Eu demorei para perceber isso, mas as pessoas não atacavam a mim, Renata Carvalho. As pessoas nem me conhecem. Elas atacam a travesti que interpreta Jesus, independente de quem seja essa travesti. Independente do que eu seja na minha vida pessoal, com a minha conduta, o que eu faça, ser travesti, eu falo isso no Manifesto Transpofágico, meu corpo sempre chega antes.
na frente, como um muro, um outdoor ou um letreiro piscante. Independente de quem eu seja, o meu corpo é mais velho do que eu. Ele veio antes de mim sem eu pedir. Sim. Porque eu já venho com essa história contada pela mídia, pela arte, lá desde Chica Manicongo. Um dos nossos primeiros relatos de travestilidade aqui no Brasil. Eu estou dizendo, eu venho com o corpo lá de Berlim, do Instituto de Sexologia, onde foi feito a cirurgia da Lili Elbe, da garota dinamarquesa. O meu corpo vem ligado a isso, o meu corpo vem ligado à década. Eu sou da década. Eu nasci em 81, mas o meu corpo vem doente. O meu corpo vem doente porque ele vem patologizado. Eu já nasço patologizada e eu sou um corpo causador de doenças. Porque quando Sim. vem a AIDS, se a peste era gay, como eu falo no manifesto, a mãe dela é a travesti. Então, antes na rua eu era presa por crime por libertinagem, vadiagem e atentado violento ao pudor, por estar na rua e não comprar um pão. Quando veio a AIDS, nós somos presas por crime de contágio venéreo, ou seja, nós somos as emissoras da AIDS. E isso está ligado ao nosso corpo até hoje. Então, são essas narrativas viciadas que nós precisamos quebrar. E nós só vamos quebrar quando nós tivermos nossos corpos presentes, com o nosso olhar. A representatividade, é óbvio que a gente está falando de cinema, de imagem. A gente sabe o poder de uma imagem. É óbvio da importância de eu como atriz, de nós como atriz, estarmos na frente das câmeras, mas como é importante a inclusão de corpos transvestigêneres nos espaços de criação, nos roteiros, nas dramaturgias, nas direções, nos figurinos, porque quando eu faço uma cena de calcinha, eu tenho neca, né? Qual é a calcinha que você pode usar? Exatamente. Então, Falo eu sempre dou isso. esse tipo de aula. Então, por exemplo, quando eu vou fazer, eu vou todos Pico da Neblina, Vento Seco, o próprio o filme que vai lançar uma série agora, que a gente não pode falar, no Canal Brasil. Eu falo assim, eu sou muito magro, então qualquer coisa aparece. Eu não posso usar leque, marca a minha neca. Então, se eu vou fazer. Eu fiz uma cena E é muito louco porque as pessoas não se colocam. Eu tava com a Maria Léo Araruna, ela não se colocou na questão da calcinha. Então, ela ficou desconfortável na cena. Eu falei, eu tenho neca, essas calcinhas não seguram minha neca. Eu levei todas as minhas calcinhas que eu tinha. Pra elas escolherem a calcinha de aquendar. Mas da próxima vez, vocês comprem a calcinha de aquendar da forma que Já vocês querem. aprendá. Tem essa problemática também, né? Porque quando a gente é convidada para fazer a coisa, você falou muito bem, essas questões, a gente nunca é preparada para fazer nada. Sempre, como a gente está recebendo um personagem que para eles é pronto para nós, a gente nunca é preparada para nada. Consequentemente, a equipe também não é preparada para nos receber. Isso vai desde o diretor até a figurinista ou figurinista. Não, Bastante, viu? A primeira série que eu fiz em 2018, que eu gravei, pra mim foi muito forte a série, porque as pessoas estavam escolhendo o sutiã pra mim do figurino e me chamando de ele. E aí tem uma coisa de como eu vou me colocar naquele lugar tão opressor que é o cinema, que é a série, que é a TV. Como eu vou me colocar, porque a gente coloca assim, porque tem a coisa deles achando que estão fazendo um favor pra gente quando nos chamam. Não é um trabalho. É um favor. Eles não nos veem como. É engraçado, algumas pessoas chegavam para mim, descobriam que eu era atriz, eu estava trabalhando como atriz numa série de personagens trans. As pessoas não sabiam que eu era atriz na vida real. Então, como o nosso corpo não tá nessa humanidade, o Revelação traz uma coisa muito interessante também, que o cinema, a arte, criou as suas próprias trans. Então, o Jared no Leto seu imaginário, né? inspirou em ninguém, ele traz a sua trans. Então, de como a nossa perspectiva de vida é vista a partir de um olhar cisgênero, é criada a partir de um olhar cisgênero do que eles pensam ser da gente. E eu estou dizendo isso como uma transpóloga, como pesquisadora. Eu tenho mais de 100 livros que falam só da temática trans, fora os livros interseccionais. Tem livros que contam as nossas histórias da década de 90, 2000, até agora, de 2015, que são horrorosas. Inclusive biografias de pessoas trans. Então, se você pega a Sim. biografia da Rogéria,
ele trata a gente no masculino. Se você pega a biografia do Tami, a Márcia Zanelato trata até o livro tem 250 páginas, até a página 211 é tratada no feminino. Então, de como essas narrativas nós precisamos mudar, por isso nós precisamos também ocupar esses espaços. Mas como é difícil, eu me coloquei quando eu falei assim, não tem como você me chamar de ele, então escolhendo um sutiã para mim. A não ser que os homens da sua família. E na época eu falava isso, agora eu não posso falar mais, porque temos os homens trans aí. Porque existem homens de peito. Mas de como nós podemos. De que não tem um estudo. O que eu sempre levantei isso é que não existe um estudo. Toda vez que eu falo assim, que eu aponto, eu falo assim, aonde você viu isso? Porque eu tenho tantos livros e eu nunca li. E não é uma questão de. Eu quero saber mesmo assim, me informa. Porque tem uma coisa, Sofia, que eu estava falando hoje na reunião do Monarte. Eu estou num lugar e nós precisamos estar num lugar quando precisamos parar de achismos. O que nós estamos trazendo aqui, porque as pessoas não esperam que a gente fala de arte de forma séria, coerente, com pesquisa, com profundidade, verticalizada, que nós entendemos de Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, o que é Brecht, o que é teatro de distanciamento, o que é teatro de rua, como faz, teatro de sombra, o que é comédia dell'arte, o que é quem foi Martins Pena, a gente não sabe de nada. A gente só sabe de R$ 15 a chupeta, 50 o completo. E aí, quando a gente traz uma pesquisa científica, aprofundada, com dados, alicerçada, as pessoas não esperam isso da gente. Então, hoje o que eu falo, assim, numa tranquilidade, eu falo assim, aonde você leu isso? Porque tudo que a gente leu, tudo que a gente sabe até hoje, prova o contrário. Então, mostra pra gente poder aprofundar-se o debate. Porque não dá para você só achar agora. Porque isso não Exato. é posicionamento político, não é opinião, é posicionamento. Nós precisamos agora, a partir disso, criar um senso de coletividade entre a gente, e nós já estamos criando isso, esse movimento político organizado das pessoas transvestigêneres nas artes, e abrangindo para todas as artes, não só no teatro. Nós temos artistas de todos os, dentro do Monarca, artistas de todos os ramos, do circo, a artes visuais, cartunista, desenhista, designer, enfim. Nós temos uma gama um leque variado de artistas, então nós estamos nos organizando, por isso que estou te chamando, convocando você, Aurora, mais uma vez, para estar junto, porque a representatividade é coletiva. Nós não nos salvaremos sozinhas. Não nos salvaremos. A Nossa, Lorde fala que o teu silêncio não vai te salvar, e não vai. Mas você. E esse silêncio não vai te salvar a chegar a lugar nenhum. Ou vai criar entre nós revanche, conflito, de luta para ver quem vai ser a nova Rogéria do momento. Quem vai ser eu, você, a Aurora, a Leona, o Ali, Dani Glamour? Ou nós vamos lutar para ter uma travesti na Malhação, na novela das 6, 2 na das 7, 3 na das 8? seja das 8. Exatamente. É tudo isso, assim, né? Primeiro vem essa mistificação dos nossos corpos de que nós somos pessoas leigas e que nós não detemos a informação. E é como você falou, né? Para a sociedade cis, a única informação que a gente sabe é que a chupeta é 15 e o completo é 20. E que esse é o imaginário deles, e esse é o imaginário que eles levam, que as pessoas cisgêneras levam para o cinema ao nos representar, né? É esse imaginário e Tem eles uma. criam São que muitas eles criam coisas. que eles levam e não nos representa e não fala sobre nós, né? E aí tem uma coisa no documentário Revelação que também para mim é maravilhoso, que é quando Eu elas começam a pontuar vou, eu as vou, eu vou gerações, né? citar. Do cinema, de que houve a geração da descoberta, houve a geração da a geração do nojo, a geração da comédia, enfim, houve. Tá me ouvindo? Tá travando, sabe? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu, eu, deixa eu ver aqui, agridoce.
Eu vou entrar pelo computador. Vou te aceitar. Vamos esperar ela voltar. Ela voltou. Esperar a solicitação. Vou tentar fazer isso. Obrigada, meus bens, pelas informações. Muito necessária. Muito obrigada a todos que estavam aqui auxiliando a tia, que tá com o dedo na câmera e tá tudo certo. Guardando ela entrar agora novamente. Luan, não ri da minha cara, Luan. Tô te vendo aí. É toda uma manobra, toda uma coisa da internet que precisa ajudar. Ajuda. Gente, eu vou fazendo uma enquete aqui. O que é que vocês preferem? Que a gente reinicie essa live, comece outra, quando Renata der sinal, ou vocês preferem que a gente continue a partir daqui? Vai ser menos tempo e a conversa está maravilhosa. E aí eu quero que vocês me digam, me deem uma resposta. Eu acho que vai demorar um bocadinho para ela voltar. Não recebi essa a solicitação, Renata. Deixa eu ver se eu recebi agora.
Eu tô vendo agora. Não consigo Voltou. computador, vai ter que ser pelo celular. O celular, a internet é ruim. E eu tô Ah, uma pergunta que eu estava fazendo para as pessoas é se a gente recomeça ou se você prefere também começar de novo. A gente Não, começa o papo. Vamos vamos. começar daqui? Então, ótimo. Pronto. Então, acho que a próxima pergunta é... Esses dias eu ouvi muito, eu vi dois comentários que me chamaram bastante atenção, assim. Que um foi... E todos eram relativos a essa como eu posso dizer, né? Essa brincadeira que estão fazendo com a nossa revolução do transfake, com o nosso pedido com esse manifesto. E os dois comentários foram o seguinte: um de uma atriz que falava, então quer dizer que agora eu não posso fazer uma prostituta porque seria prostituta fake. E o outro foi de um ator cisgênero que falava sobre essa transparência de que nós deveríamos tomar cuidado para não passar tanta verdade, tomar cuidado com a verdade, porque poderia soar agressivo para o público. E aí, eu sei, a gente sabe que não é esse, né? Que não é porque ela não fez programa que ela não pode fazer uma garota do programa, não é essa a intenção do manifesto. E eu queria muito que você falasse sobre o manifesto que você Eu, grita. eu vejo, às vezes, até como um pouco de mau caratismo aí, né, comparar isso, né? A essa forma. Então, eu vou ter que chamar um advogado, vou ter que chamar um assassino. Primeiro que nós não estamos falando que você não pode. Eu adoraria ter esse poder. Adoraria. E dinheiro para. Mas nós estamos falando que não deve. Que neste momento do Brasil, que neste momento atual, agora, precisa ser revisto. Então, nós estamos pedindo que, por enquanto, nós do Monarch estamos pedindo 30 anos sem a prática do transfake e a inclusão de corpos trans. Vamos conversar o efeito que vai dar. Já todo mundo está fazendo desde há mais de 500 anos. Então, dê um tempo, vamos combinar esses 30, vamos fazer um grande acordo. Nosso é o grande acordo nacional. Nós queremos estancar a sangria, queremos parar de morrer. Primeiro que esse negócio da violência me atinge muito porque eu fui muito chamada de violenta. Primeiro, as pessoas me atacam em Jesus. E ataque diário, de morte, de usar colete à prova de bala, de colocar meu endereço no Facebook. Sou atacada pela representatividade, a gente é atacada não sei o quê. Você sai para comprar pão, você é atacada. As pessoas esperam da gente calma, serenidade e amor. As pessoas falam que nós somos muito violentas, mas ninguém fala do mundo que é violento, que nos torna violenta. A violência ela faz parte da travestilidade, ela faz parte da transexualidade, porque é assim que nós nos mantemos vivas. Porque nós sabemos o que é a hostilidade, nós sabemos o que é o isolamento social. E essas pessoas, eu acho incrível, e é difícil defender o óbvio, todos os dias, o tempo inteiro. Vale dizer que hoje eu estou passando por tratamento, tá? Buscando esse não estado de febril, esse não estado febril, porque eu quero chegar em outros espaços que eu preciso nessa minha vantagem social, nesse meu privilégio em cima da minha população, de abrir mais, ampliar mais os temas. Mas as pessoas, aí eu digo, eu vou de Angela Davis. Quando perguntaram isso para ela, ela falou assim: qual o problema da raiva? Ou então eu indico a pessoa a ler o que a Audre Lorde fala do ódio, da raiva. Porque esperam isso da gente. Então é muito fácil para você deslegitimar o nosso. Porque nós não somos um corpo que entra em julgamento, nós já somos culpadas. Culpada, Então, exatamente. é muito fácil falar que. É muito fácil você falar assim, aquela travesti é mau caráter, porque é fácil ligar o nosso corpo à criminalidade, à sexualidade, ao mau caratismo, à pedofilia, a assassinatos. Mas porque nosso corpo já está ligado a isso. Então é muito. Então, quando a pessoa fala, ai, mas para os outros é violento. Não, quem está sendo violento é você falando isso pra gente. Você deveria
está falando da violência que é do mundo para existir uma pessoa trans. Então, eu acho que falta. As pessoas entenderam representatividade, elas não são idiotas, algumas são, mas não são idiotas. Nós, e eu estou levando isso para o Monarch, nós precisamos agora falar de ética, de posicionamento ético, de postura ética. Não tem problema você não estar atento, não tem problema você não saber sobre as nossas questões. Mas e agora que nós estamos te contando, o que você faz com tudo isso? Nós, artistas de 2020, precisamos repensar o nosso fazer artístico. Nós não podemos querer mudar tudo fazendo as mesmas coisas. Exatamente. As- Eu falo isso sempre. Que não é mais hora da gente estar passando pano para as pessoas, porque as pessoas têm informação, a gente passa informação, as pessoas nos convidam para estar em mesa de diálogo, a internet está aí. E o que é que as pessoas fazem com essa informação? Joga no lixo? E ainda pedem para a gente ter paciência, mas cadê a paciência? Ninguém tem paciência com a gente, né? Falando de vida, né? Eu tô falando de me alimentar, de lugar para morar, é uma exclusão que não é só na arte, é uma exclusão na sociedade. E a arte faz parte da sociedade, então ela precisa se assumir transfóbica. E está se assumindo aos poucos. Alguns grupos já estão mudando. Mas como diz Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. Então, porque é um policiamento de nós enquanto militância e de nós como pessoas. Nós precisamos nos policiar, porque eu de vivência branca, eu sou racista, vivência magra, eu sou gordofóbica, nós crescemos. Quando a gente fala de estruturas, é que nós aprendemos na escola, na publicidade, no judiciário, na medicina, na ciência, que alguns corpos eram válidos, outros não. Nós construímos com isso é uma construção de uma humanidade. Nós estamos falando de séculos, de a igreja tentando colocar. Porque o nosso corpo ainda tem um discurso religioso, que a igreja tenta ser ortodoxa há mais de 1000 anos. Elas enfiam isso na nossa cabeça. Então é uma construção que você não vai falar assim, eu li o manifesto, não sou mais transfóbica. Não, quantas pessoas trans você se relaciona? E eu tô dizendo isso, eu falo muito pros meus amigos cisgêneros, agora eu cobro nesses lugares, assim, porque agora que você sabe, o que você faz com isso? Quantas travestis? E não é uma questão para ficar comigo, não. É a primeira coisa que eu falo. Quantas travestis você já se relacionou? Quantas travestis você olha com potencial de se relacionar? Então é por isso que a sua amiga está aqui solitária, sozinha, largada, porque tem e aí é assim, o que você faz com isso? Você vai continuar corroborando com esse discurso? Ou você vai assumir uma travesti publicamente? É difícil? É isso que nós estamos falando. Exatamente, é isso que a gente está falando. É isso que nós estamos falando. Então, nós precisamos de posicionamento ético. E isso é nas instituições. Cadê as travestis nas lives? O Monarch está vindo, estamos trabalhando nessa campanha. Cadê as corpas trans nas lives, nos trabalhos remunerados? Quais artistas precisam ser salvos na pandemia e após dela? Quais artistas estarão vivos depois da pandemia? Quantos não terão E que ficado? não vai ser, e que não será a Covid que irá matar, né? Será outras questões, né? No nosso caso, não é só a doença. É a fome, é a falta de trabalho, é a falta de renda. Cadê as instituições que estão podendo contratar corpos periféricos? Porque assim, e aí eu não estou desmerecendo as artistas que eu vou falar agora, mas a Renata Sorrah vai estar viva depois da pandemia. Ela não precisa ser tratada agora. O Sérgio Manberti também. Ivete Sangalo também. A Anitta também. Mas será que a Alice vai conseguir, depois dessa pandemia? A MC Delacroix? Será que a Renata Carvalho vai conseguir estar no... Eu vou até me tirar porque eu estou numa vantagem social, assim. Será que as artistas do Amazonas vão sobreviver? Quantos grupos vão deixar de existir? Quantas produtoras vão deixar de existir? E eu estou dizendo de trabalhos, eu estou falando de descentralizar São Paulo. Estou falando quantas artes vai distribuir no Rio de Janeiro, que se você não for global, você não está em cartaz, você não está sendo chamado? Cadê as lives remuneradas de todas essas instituições que estavam apoiando a gente aí em julho?
Em junho, né? Em junho. Mas cadê as travestis? Nem na parada estavam. Cadê as travestis nessas lives aí que estão sendo remuneradas, que estão sendo chamadas para dar uma reviravolta aí? Por quê? Porque o nosso corpo é ligado a esse tema. É, a palavra travesti, ela é mais pesada do que a minha existência. A minha existência fica pesada por causa da palavra travesti. Então, de como nós precisamos ter esse orgulho. Nós que somos travestis, precisamos nos orgulhar, usar a palavra travesti como um adjetivo qualitativo. Sim. Eu me orgulho de ser travesti. Eu sou travesti, me tornou ser mais humana, ampliou meu olhar perante a arte, ampliou meu olhar perante aos outros, ampliou, porque eu acho que o artista precisa dar alma grande para caber todas essas humanidades e entendê-las. Então, se o artista tem a alma pequena, ele não vai entender o representatividade. Ele não vai entender o blackface. Tem gente que defende o blackface ainda, diz que pode. Então, são etapas, Sofia, que é assim. Primeiro nós precisamos estar. Colocaram a gente, vamos falar sobre as narrativas. Falando Claro. das narrativas, vamos falar sobre. Ela saiu de novo, gente, ela caiu de novo, mas vamos esperar ela voltar para os nossos momentos finais. Voltou. Na verdade, travou, e aí eu falei, vou sair, voltar para a internet voltar. Mas a gente tem que ter a consciência de que são etapas mesmo. Para o nosso corpo nada vai ser fácil. Então, agora que nós estamos ocupando esses espaços, vamos falar sobre as narrativas? Vamos aprofundar mais? Vamos incluir, porque as pessoas parecem que para chamar pessoas trans para os seus coletivos artísticos, para os seus trabalhos, precisam falar sobre corpos trans. Não! Você pode me chamar para fazer a Lúcia do Nelson Rodrigues. Estava vestido de noiva, eu vou adorar fazer a Lúcia. Ou a Laíde, eu posso fazer a Zumira da falecida, sua morta que pode ser despida. Enfim, de como nós precisamos ter esse entendimento que é aos poucos, assim. E que nós precisamos, nós precisamos expor agora essas pessoas. O que mudou de 2017 para agora é que as pessoas já sabem. E o que você vai fazer com isso? Vamos expor, vamos colocar as pessoas no sol. Tipo quando a gente faz aí no Recife com a cara de sol, pra gente deixar no Bora sol. expor. Vamos deixar a pessoa no Bora sol. expor. Vamos Bora deixar a pessoa. expor. E aí, cadê o seu compromisso ético? Que você falou que não ia fazer mais transfake e no domingo do orgulho da parada você vem fazer uma peça com transfake. Como assim? Sim. Qual é o seu compromisso ético perante a essa luta de fazer? A travesti tá travando, Travou um entendeu? pouco, É mas isso, tô te gente. ouvindo. Eu ainda. Vamos lá para ela de novo. E a volta triunfal da maravilhosa. É isso, amiga. É Eu Recife queria que tivesse. tá sempre, gente. Recife é babado. Eu ainda falei pra Agridoce, eu falei, olha, coletivo, tem certeza que são duas travestis? É muito pesada. É A gente muito pesada. é grandona pra caralho, a gente é travecona.
E aí o Instagram, ele quer transicionar também com a gente, fica travando. Mas as travas É, nós, meu amor, tá ligado? respeita. Mano, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho muito, muito necessária. E aí eu queria saber, porque recentemente a gente estava conversando, e aí tu falou sobre a mesa que tu participou com o Silvério Pessoa, Silvério Pereira. Eu não participei de mesa com ele, não. Eu participei Não, de tu disseste. o Luiz Lobianco. O Silvério a gente convidou agora ele para uma conversa, mas ele não aceitou mais uma vez conversar com o Monati, comigo. E Mas assim, aí. eu queria deixar uma coisa nítida aqui, que nós estamos propondo agora, estamos pensando em chamar os artistas que fizeram Transfake para uma conversa amigável, adulta, construtiva, aberta, ética, para que a gente possa mudar isso, né? Eu fiz um bate-papo com o Luiz Lobianco em BH. Fui convidada para fazer mais um com ele através da Indianara Siqueira. Ficou dele dar a resposta, como foi a marcha, também a Vitrine Filmes com o Silvério, só que ele não topou. É, porque tem uma questão aí interessante que a gente precisa ver também. Por que esses artistas que fazem sobre pessoas trans não querem dialogar com o Movimento Nacional de Artistas Trans? Com uma travesti que vem pesquisando isso. Então a gente talvez tenha que buscar agora esse posicionamento ético dessas pessoas, né? Sim, Para você ter noção, eu parei de ser atacada no teatro com representatividade com o Kio Abreu, quando o Kio Abreu, que é da CCSP aqui em São Paulo, ele falou assim: mas gente, vocês nem deixaram a menina falar, ainda colocou assim, vocês nem deixaram a menina falar, já estão acabando com ela. E quando a Carolina Ferraz legitimou o nosso manifesto. Quando nós reclamávamos da da Glória e Graça, ela, no meio da. O jornalista ficou até passado, ela falou assim, mas eu concordo com elas. Então, pô, porque ela falou assim, eu percebi que elas são tão odiadas quando eu vou atrás de patrocínio. Eu, Carolina Ferraz, as pessoas querendo me fazer desistir do papel. E essas pessoas, esses artistas, como o Luiz Lobianco, por exemplo, fez só essa peça, por que não estar aberto? Nós estamos aqui abertos e realmente aberta, assim, para um debate construtivo mesmo, para a gente construir alguma coisa, para a gente parar dessa personificação. E aí talvez eu acho que é um comprometimento que precisamos talvez falar com os artistas, falar assim, meu, vocês pesquisam, né? Tipo o Silvério, ele pesquisa há 12 anos, você não entendeu representatividade? Ou se você não entendeu, o que está te faltando entender, né? E aí a gente sim. buscar esse compromisso ético dos artistas, dos grupos, das instituições, dos editais. Precisamos brigar por cotas trans nas artes, nos editais. Precisamos ter um espaço para errar. Sim. Precisamos de um espaço para a prática. Espero que a gente já esteja pronta. E eu digo isso como uma atriz com 23, 24 anos de carreira, que eu fui ter algumas coisas técnicas, aprender algumas coisas técnicas em 2015, há 5 anos atrás, de respiração, porque é técnica. Então a gente precisa, e para você ter essa técnica, você precisa prática. E a gente sabe isso quando a gente Sim. faz teatro. Você estreia uma peça, é uma coisa. Se você faz 2 apresentações, é uma. Se você faz 100, é um outro espetáculo. É um outro espetáculo. Aquilo vai amaciando dentro de você, vai ficando cada vez mais diluído, cada vez mais degustado na sua boca, sabe? Eu falo muito, gente, desculpa. Vou tentar fazer um joguinho contigo aqui rapidinho. Espero que nossas internets funcionem. E aí a gente parte para a última pergunta, que é a pergunta de um internauta. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Bora. Tá vendo? Tu consegue ver o quiz? Ai, eu achei chique isso, eu não sei fazer isso, não. Tô vendo aí que Eu tá vou rodando. apertar aqui. Pronto. A pergunta que saiu foi: você concorda que o lugar de fala e a vivência também devem ser respeitadas nos palcos? Depende de que vivência e de que. Primeiro que algumas vezes já são respeitadas no palco. As pessoas parecem que, quando falam de questões trans, questões negras, as pessoas acham que teatro é o quê?
O que é Tennessee Williams? O que é Nelson Rodrigues? A história do homem branco é contada desde sempre. Sim, Aí quando é a gente, é uma escrita trans. Não, é um teatro. Tem um olhar trans porque tem o meu olhar. Tem um olhar negro porque tem um outro olhar. Porque a gente tirou da centralidade. Que corpos são esses? É, eu acho que para falar de lugar de fala, leia o livro da Djamila. Primeiro, que é sensacional. sim, Primeiro, é todo mundo tem lugar de fala. necessário. Todo mundo tem lugar de fala. Eu, como um corpo magro, eu tenho lugar de fala na gordofobia, mas como uma anti-gordofóbica e tendo o entendimento que eu não tenho a vivência disso. E que eu preciso, nessa situação, escutar mais do que falar. Então não dá para eu hoje fazer uma personagem e aí me encherem com um enchimento, e aí eu tomo uma pílula, e aí eu fico uma maravilhosa porque eu tô magra. O que é isso? Que narrativa é essa? Né? O Sim. que nós queremos fazer? Então, por exemplo, eu acho que para naturalizar o corpo gordo, precisamos de artistas gordos. Para naturalizar o corpo deficiente, eu preciso de corpos deficientes. Eu não posso achar que Cacléo Pires fazendo aquela campanha que fizeram, tirando. Vai ajudar. É Só tão vai surreal. só colabora, né, para essa não visibilidade, para essa falta de visibilidade e notoriedade dessas pessoas que existem. Por exemplo, eu falei isso no Monarte esses dias, é assim. E eu falo isso eu faço isso no manifesto. Transpofage. Quando eu morro, quando eu sou expulsa de casa, até hoje não se fala de mim na família. E aí, por que não se fala? Quando não se fala, passa a não existir. Quando não se vê, passa a não existir. Põe para debaixo do tapete na sala de jantar, ninguém vai notar. E isso a gente vai guetizando esses espaços. Então as pessoas gordas não se sentem representadas, inferiorizadas, as positivas, as pessoas trans. Isso vai trazendo, as pessoas negras, isso vai trazendo uma saúde mental. Nós vamos falar que a representatividade, a gente está querendo resgatar a dignidade humana que foi tirada pela arte. E quando você torna um corpo risível, quando você torna um corpo hipersexualizado, você tira a humanidade desse corpo. Você torna esse corpo matável. Você torna esse corpo, como Judith Butler fala, daqueles que não importam. Então eu posso tomar 80 tiros. E as pessoas rirem e não serem condenadas. Eu posso arrancar o coração e levar para debaixo do meu guarda-roupa, dentro do guarda-chuva. Espancar um corpo trans em plena luz do dia, filmar, com pessoas passando, ninguém falar nada, colocar num carrinho e dar 2 tiros e voltar para casa para tomar meu café da tarde com a minha família cristã. Então, o lugar de fala é muito importante. Por exemplo, o que seria o lugar de fala na arte? Nós queremos falar de pessoas trans. Primeiro, a luta, se você quer falar sobre isso, tem que estar ligada. Sabotagem diz uma coisa maravilhosa. Assim, para falar da gente, tem que ter responsabilidade. Quando ele fala da periferia. Para falar de corpos, nós precisamos de responsabilidade. Não podemos falar Sim. de qualquer forma, porque a gente mata, a gente. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Quer dizer, só não tô te ouvindo. Tá? Tu tá, tô te... Não travou, mas eu não tô te ouvindo, só. Amiga, Oi. eu acho que tá acabando o tempo, né? Você quer terminar Tá, essa live e começar uma outra? E quem quiser participar para a gente finalizar, já que travou muito, se você quiser, eu tô disponível. pode ser. Por mim, pode ser. Sim, deixa eu perguntar aqui ao meu diretor. Diretor, Gente, falem aí no chat, vocês acham que a gente pode continuar? que a gente pode continuar, que a gente pode voltar? Diretor, me responde. Começa.
Tá respondendo, começa. Meu diretor tá dizendo ali, Nilo tá dizendo pra Então, mim, começa. vai dar um tempinho que você vai salvar essa live. Eu só vou lá pegar uma coisa pra comer, que eu tô com fome. E aí a gente já emenda numa nova, ok? Tá ok, meu bem. Até dá. Tá. Tchau.